Oi, prazer, meu nome é Michel, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Direito de São Paulo e estou aqui para apresentar a cidade de Sobral, no Ceará. Sobral é uma cidade do interior do Ceará a aproximadamente 230 quilômetros da capital, Fortaleza. Ela conta com 210.711 mil habitantes e foi fundada em 5 de julho de 1773. Sobral é a quinta maior economia do estado, mas o que a tornou conhecida não é esse fator. O que tornou Sobral um marco na história foi que, 29 de maio de 1919, o físico Albert Einstein presenciou um eclipse solar, o qual contribuiu para que ele comprovasse a teoria da relatividade geral. A cidade também conta com um sítio urbano tombado, com muitos palacetes, os quais estão marcados nesse QR Code acima também, se você quiser ver o Instagram da cidade. E mesmo sendo uma cidade do interior, ela é uma cidade muito interessante, muito importante de se ressaltar. Por quê? A cidade de Sobral já foi apontada pela revista Financial Times como uma das 10 cidades emergentes da América Latina, ou seja, ela tem uma grande perspectiva de crescimento ainda mais para frente. Hoje em dia, a cidade de Sobral é conhecida por ter uma grande gama de universidades comparada com outras cidades do interior, a qual atrai muitos estudantes para estudar na cidade e ajuda a movimentar também a economia de aluguéis, imobiliário, essas coisas, por pessoas que passam a semana, no final de semana com a sua família, e durante a semana está estudando, trabalhando numa cidade um pouco maior também. Assim como muitas das cidades portuguesas, a forma de se urbanizar a cidade de Sobral foi muito semelhante. Uma igreja matriz, uma praça próxima à igreja, e a igreja matriz de Sobral, assim como em outros locais, ela também é conhecida como Sé. Originalmente havia uma igreja matriz construída particularmente junto à fundação da cidade, praticamente, mas por maus cuidados, uma certa deteriorização, ela foi demolida e foi construída uma nova catedral, a qual nós conhecemos hoje. A fachada da igreja matriz de Sobral, ela é considerada uma das fachadas, o frontão mais bonito do Ceará. Está entre eles um status interessante ao se analisar que uma cidade de interior tem uma característica que é tão forte. A igreja matriz atual, ela tem uma herança tardo-barroca, cujas bases já eram usadas na arquitetura brasileira, e ao se ver imagens da parte interna da igreja, se assemelha muito àquela estética rococó mesmo do barroco, aquela arte mais para interiores, aquelas ornamentações não tão aprimoradas como a de Aleijadinho, que havia em Minas Gerais, mas também havia alguns aspectos interessantes. Outro ponto que é muito legal de se analisar na cidade de Sobral e muito interessante de visitar para conhecer também é o Teatro São João, que ele foi inaugurado no século XIX, no dia 26 de setembro de 1880. Teve como referência na estética da construção desse teatro o Teatro de Santa Isabel de Pernambuco. A sua fachada ela é uma solução neoclássica com um frontão em arco. Assim como outras construções que também tem na cidade, em vários lugares do país também acontece muito, é que este teatro ele ficou em desuso por muito tempo e grande parte do seu interior acabou se deteriorando com o tempo. Ou seja, na década de 70 ele passou por um restauro, o qual foi reinaugurado em 1973. E a reinauguração do teatro ela coincidiu com o bicentenário da cidade de Sobral como uma vila, ou seja, ele foi reinaugurado bem num momento importante já para a cidade.
O Museu Diocesiano Dom José, ele pertence à Diocese de Sobral. Ele é composto por 36 salas com os mais diversos temas. Ele é o quinto museu de arte sacra mais importante do país e tem um acervo de mais de 30 mil peças e uma coleção de numismática de 20.394 moedas. Para quem não conhece numismática, de forma simplificada, é um colecionador de moedas. O museu conta com uma parceria público-privada, como por exemplo a Universidade Estadual Vale do Acaraú, mais conhecida como UVA. Atualmente o museu se encontra em reformas. O Arco Nossa Senhora de Fátima foi construído em 1953 por iniciativa de Dom José. Como marco a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, qual o arco leva o mesmo nome. O arco foi projetado por Fábio Rangel e foi executado por Francisco Frutoso, do Vale. Antigamente no local havia um cruzeiro que era conhecido como Cruz das Almas, mas foi demolido em 1929 e não haviam imagens para representar também esse cruzeiro. Algumas considerações finais sobre a arquitetura presente na região de Sobral é que a arquitetura predominante na cidade são ecléticas em grande parte em relação aos casarões. Já em relação à arquitetura religiosa, já também existe o ecletismo, mas também tem o barroco, tem a arquitetura colonial também presente na arquitetura, e acho que estes são os pontos mais importantes, mais básicos e importantes a se ressaltar relacionado a isso. Seguem algumas imagens para vocês analisarem sobre a cidade de Sobral também e alguns prédios.